Vejamos. O dobro de um número inteiro. Então, o dobro é representado por 2. Esse D a gente vai trocar pelo sinal de multiplicação, né? 2 vezes. E um número inteiro qualquer a gente pode representar por uma letra, Y. O quadrado de um número natural, então a gente vai pegar de um número racional. Vamos pegar um número, N, e ela vai ler ao quadrado. Aqui, expoente. O dobro do antecessor de um número inteiro. Então, o dobro é 2 vezes. O dobro, 2 vezes. O antecessor de um número inteiro. Então, eu tenho um número inteiro, vou pegar, representar pela letra Z e menos 1. Então, um inteiro qualquer, menos 1, né? Então, e eu quero o dobro do antecessor de um número inteiro. Então, 2 vezes o antecessor. Isso aqui vai me garantir que seja o antecessor de qualquer número inteiro que eu escolhi. Muitas brincadeiras de adivinhação podem ser explicadas por meio de linguagem algébrica, usando generalizações. Como exemplo, acompanhe com atenção uma brincadeira desse tipo feita entre 2 amigos. Carlos propôs para o seu amigo Rogério: pense em um número natural. Adicione 2. Adicione 2. Multiplique essa soma por 3. Multiplique por 3. Subtraia 6 desse produto. Pronto. Quanto deu? 21. Então, você pensou no 7. Sim, mas como adivinhou? Não existe adivinhação. Não existe adivinhação alguma. O que se tem é cálculo algébrico e generalização. Vamos fazer o mesmo cálculo, porém, utilizando a letra X no lugar do número pensado. Primeiro, adicione 2 ao número, né? X mais 2. No segundo passo, multiplique a soma por 3. 3 vezes x mais 2. Subtraia 6 do produto. Então, 3x mais 2 menos 6. O resultado deu 21. 3 vezes x mais 2 é igual a 21. Virando a página. Página 70 agora, né? Grupo 4. Resolvendo a equação, temos 3x mais 6 menos 6 é igual a 21. O mais e o menos 6 se cancelam. Fez a distributiva, né? 3. Aqui, ó. Fez a distributiva 3 vezes x, 3x. 3 vezes mais 2, mais 6. Mais 6. Esse mais 6 com esse menos 6 são esses aqui, ó. São esses dois. Aí eles se cancelam. Fica 3x. Aí eu vou simplificar. Ó. Divido por 3. E aqui também divido por 3. Aonde deu x é igual a 7. Repare que na última linha temos o triplo do número pensado, igual ao resultado. Assim, basta pegar o resultado do cálculo 21 e dividir por 3. X é igual a 21 dividido por 3, que é igual a 7. Veja que o valor pensado x será de fato 7. Agora é a vez de Rogério. Ele disse: muito bem, agora eu vou descobrir qual será o resultado do seu cálculo. Essa eu quero ver. Vamos lá. Pense um número natural, diferente de 0, e adicione 2. Pensou. Depois, multiplique a soma por 5. Então, pensou no número. Pense em um número natural diferente de 0
e adicione 2. Adicione 2. Depois, multiplique essa soma por 5. Vamos multiplicar ela por 5. Subtraia 10 do produto. Finalmente, divida o último resultado pelo número que você pensou. Pronto. O resultado do seu cálculo. E aí depois, divida por... Subtraia 10 do produto. Finalmente, divida o último resultado pelo número que você pensou. Dividir por x. Pronto, o resultado do seu cálculo é 5. Incrível, você acertou, mas como? Novamente, para entender como foi possível responder ao jogo de adivinha, vamos generalizar, uma vez que não sabemos qual foi o número pensado por Carlos. Chamamos de x, com x diferente de 0. O número pensado, temos a sequência seguinte. Adicione 2 ao número. Então, x mais 2. Multiplique a soma por 5. X mais 2 vezes 5. Subtraindo 10 do produto. X mais 2 vezes 5 menos 10. Dividindo o resultado pelo número pensado. X mais 2 vezes 5 menos 10 sobre x. Simplificando a expressão, ó. Aqui eu faço a distributiva. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 2 mais 10. Menos 10. Aqui cancela esses dois, né? Dividido por x. E aí aqui vai sobrar 5x dividido por x. Então vai, ó, e desse 5x dividido por x, eu simplifico, né, que eles são iguais, vai sobrar 5. Assim, observe que independentemente do número natural pensado, x, o resultado do cálculo sempre será 5. Agora vamos para os exercícios de aplicação. Página 76, módulo 55 e 56. 1. O uso da vírgula no estudo da língua portuguesa é fundamental. Veja como exemplo duas cenas. Professor, posso ir ao banheiro? Não, não espere. Professor, posso ir ao banheiro? Não, espere. Aqui ele falou, não espere. E aqui, não, espere. A inserção de apenas uma vírgula muda o significado da expressão. No primeiro caso, o professor diz para o aluno que não é necessário esperar para ir ao banheiro. No segundo, a ideia é contrária, ou seja, ele diz que não pode, pedindo para esperar. No estudo da álgebra, uma vírgula também pode mudar a interpretação que se tem da escrita de uma expressão. Veja um exemplo. O dobro de um número natural mais 1. Então, 2 vezes um número natural mais 1. O dobro de um número natural. O dobro de um número natural mais 1. O dobro de um número natural, vírgula, mais 1. Então, aqui, o dobro de um número natural mais 1, como não tem a vírgula, então tá falando que esse número natural é mais 1. Ó, n mais 1. Agora, o dobro de um número natural, 2n. 2 vezes esse número. Essa vírgula tá falando que depois que você fizer essa parte, adicione 1. Ou seja, não dá o sentido distributivo. Quando vai direto, aí você tem que utilizar aquela propriedade distributiva. Como tem a vírgula, não. Você finaliza depois se adiciona. De acordo com essa ideia, traduz as seguintes frases para a escrita algébrica, nas quais um número natural será representado pela letra N. A. O dobro de um número natural, olha a vírgula, mais 4. Então, o dobro, representado pela letra N, né? Então, de um número natural, mais 4. Certo? A metade de um número natural, ou seja, n sobre 2,
mais o triplo desse mesmo número, mais o triplo desse mesmo número, 3n. O quadrado de um número natural, ou seja, n ao quadrado menos 8, né? O cubo do dobro de um número natural. Então, alguma coisa elevada ao cubo. O cubo do dobro de um número natural. Aqui. E o triplo do quadrado de um número natural. O triplo do quadrado de um número natural. 2. Os múltiplos de um número inteiro, de maneira geral, podem ser generalizados. Considerando a letra x como a representação de um número inteiro, escreva uma expressão que indique um múltiplo inteiro do número 7. Então, um múltiplo inteiro do número 7. Então, qualquer múltiplo, então 7 vezes x, que é qualquer número que eu colocar valendo x, eu vou obter o múltiplo de um múltiplo de 7, que aí eu multiplicando por 7, eu vou ter um múltiplo. Por exemplo, se eu ponho 3 vezes 7, 21. 21 é um múltiplo de 7. Então, qualquer número que eu colocar inteiro, que eu colocar aqui no valor de x, eu vou ter um múltiplo de 7. Um múltiplo inteiro do número 3. Então, um múltiplo inteiro do número 3. Qualquer número que eu colocar aqui vai ser um múltiplo de 3. Pronto, né? Página 77 agora. 3. Converse com os colegas e o professor a respeito de generalizar a escrita de um número natural par e de um número natural ímpar, considerando para tanto um número natural n qualquer. Um número natural par. Bom, eu sei que todo número par, ele é divisível por 2. Eu sei que todo número natural par, ele é divisível por 2. E também, ou seja, são múltiplos de 2, não é? O 2 é par, o 4 é par, mas o 4 já é múltiplo de 2. E todos os números em diante que você verificar que seja par, são múltiplos de 2. Então, vai ser 2n. Vamos representar pelo n. 2n. E o número natural ímpar? Vai ser 2n. Sempre ele pode ser representado pela expressão 2n, que é um número natural, e depois de um número par, não é? Sempre o número ímpar está depois do número par. Então, 2n mais, que aqui eu vou garantir que ele seja par, só que quando eu coloco mais um, eu vou garantir que ele seja ímpar, certo? Então, um número natural par, 2 vezes n. Um número natural ímpar, 2 vezes n mais 1. O número n é um número negativo. Qual dos números é o maior? Aqui nessa 4, fala que o número n é um número negativo e qual dos números é o maior. Então, vamos ter que investigar cada questão. Menos 3 vezes 1, o n é um número inteiro negativo. Então, quando eu multiplicar menos 3 vezes menos o n, eu vou ter menos com menos mais 3n, né? E 3n, vai ficar 3 vezes, o n é um negativo, menos n, então vai dar menos 3 e o número negativo. N menos 3. O n é um número negativo. E eu vou menos n menos 3,
eu vou somar números negativos. 9n. Então, vai ficar 9 vezes menos o número negativo, né? Menos 3. Então, vai dar menos 9n menos 3 vai dar um número negativo. E aqui, menos n menos 9, também número negativo. Vejamos que aqui, ó, só nessa primeira letra, que eu vou ter um número positivo, 3n. Então, o meu maior número, independente do valor que n receba, em qualquer uma dessas situações, na letra A, quando eu colocar ele nessa equação daqui, ó, nessa expressão, mais 3n, aqui, ele vai virar um número positivo. Vai virar o triplo dele, né? E os demais, tudo ele vai virar um número negativo. Então, a letra A. Quando Paulo começou a aprender expressões algébricas e generalizações, ele propôs a seguinte brincadeira para seu irmão mais novo, que ainda estava começando o aprendizado sobre multiplicações e divisões. Pense em um número diferente de zero. Pensei. Multiplique por 4. Multiplique por 4. Multipliquei. Agora divida pelo número que você pensou. Dividi pelo número que eu pensei. Dividi. O resultado ao qual você chegou é o número 4. Puxa, é verdade. Como você adivinhou? Com base nesse diálogo, responda as questões. Por que Paulo pediu que seu irmão pensasse em um número diferente de 0? Diferente de 0. Porque quando eu multiplicar 0 com qualquer 0 com o 4,